Oi, eu sou a Dara Nogueira e esse é o canal Seja Você. Antes de começar a falar, se inscreve no canal, deixa aquele super like e compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que deseja vir estudar aqui em Portugal. Vocês já vão entender o porquê. Aqui hoje no canal nós vamos ter um quadro novo, Papo.com. E hoje o Papo.com é com a Bárbara. Olá, pessoal! Bárbara, por favor, se apresente e me diz o que você faz aqui em Portugal. Meu nome é Bárbara Marques, nasci em Minas Gerais, Belo Horizonte, terra do pão de queijo. E moro aqui em Portugal desde setembro de 2018 e sou estudante de Direito na universidade aqui no Porto. Então, o papo com a Bárbara hoje vai ser sobre como ser estudante aqui em Portugal, né? Uma dúvida frequente na internet e também aí para vocês brasileiros como um todo. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, Bárbara, por que você decidiu estudar em Portugal? Estudar em Portugal sempre foi um sonho. Sempre tive muita vontade assim de fazer um mestrado ou um curso fora do Brasil. Não esperava que seria tão rápido assim, né, de fazer a licenciatura, mas a ideia de estudar em Portugal surgiu desde que eu terminei o ensino médio, entrei na faculdade, comecei a cursar Direito no Brasil e sempre tive muito essa vontade de estudar fora. Mas surgiu uma oportunidade do meu país trabalhar aqui em Portugal e aí eu falei, não, agora é a hora de fazer acontecer, de realizar o meu sonho. E como surgiu essa oportunidade para ele, a gente juntou tudo e viemos juntos para Portugal. Como a gente fala no Brasil, juntou a fome com a vontade de comer. Isso, e foi tão assim incrível que aconteceu tudo na hora certa, na hora que meu pai fez esse comentário, gente, e aí vou trabalhar em Portugal, não vou, eu já vamos sim, corri, fiz a minha inscrição e o tempo foi tudo assim, muito... Se tivesse programado não tinha dado tão certo, de como que as datas bateram. Nossa, que bom, porque muita gente tem essa dificuldade com datas, né? Porque não condiz com o ano letivo brasileiro, não condiz com o ano letivo português, né? Isso, o ano letivo aqui em Portugal começa em setembro e termina em junho. Bem diferente. Bem diferente do nosso lá no Brasil, como um todo. Isso. Então vamos para a segunda pergunta que eu acho que mais fazem como um todo, né, Bárbara? Como foi o processo documental para você estudar aqui em Portugal? Então, o processo para estudar aqui em Portugal não é tão difícil, mas exige muita atenção. Aí, gente, atenção é tudo. Porque uma assinatura errada pode recusar a sua candidatura. Meu Deus. Assim, cada ano é diferente, o processo eles mudam, então assim, eu fiz há 3 anos atrás, mas posso compartilhar um pouco da minha experiência. Quem sabe ajuda alguém de uma forma geral. Isso. Fiz a candidatura de aluno internacional, tem algumas regrinhas, a gente não pode morar em Portugal, não pode ter cidadania de algum país da União Europeia, então eu me encaixava em todos os requisitos para concorrer com aluno internacional. Entendi. É um processo muito concorrido, são apenas 10 vagas e 10 brasileiros. Estava no meio. O processo é tranquilo, é todo online, mas eu preciso apresentar comprovante do ensino médio, o certificado do ensino fundamental, porque a faculdade aqui, a gente manda o nosso currículo, todas as nossas experiências. Entendi. Então eles fazem uma análise de nota, de currículo, até cartão de vacina a gente tem que estar com ele atualizado. Todos os documentos precisam estar apostilhados, com firma reconhecida, então é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção para não passar nada, não faltar nada, porque um documento já anula a candidatura. O concurso ele tem 3 fases e a gente precisa ficar muito atento também às datas. Importante. Muito importante, porque quando eu fiz o concurso, a primeira fase abriu dia 1º de janeiro. Então, assim, na virada do ano eu já estava ali mandando todos os documentos. Porque é um período de tempo muito curto, então, e é tudo online, a gente tem que ficar atento lá ao Cigarra, que é o site da faculdade aqui,
Porque Não. eles não mandam um e-mail, Bárbara, tá faltando isso. Não, a gente que tem que ficar Correr atento atrás. pra não perder essa oportunidade. E eu consegui passar na primeira fase. E eu lembro que o resultado saiu ali por volta de março, abril. Nossa, demora, é um processo demorado. Demora. São muitas pessoas concorrendo para poucas vagas, então Então fica a dica para vocês se organizarem em questão de documentos, né? Procurar os sites oficiais de preferência para que não tenha nenhum problema em relação a essa questão documental. Porque é complicado, pelo que eu entendi. deixa eu até dar uma dica, porque no Brasil, às vezes a gente deixa o histórico do ensino fundamental, do ensino médio um pouco de lado. E até pra gente ir buscar, às vezes, na escola, reconhecer firma. Eu lembro que eu tive dificuldade no meu, porque o diretor da minha época não era mais diretor. Então, ele não tinha firma mais reconhecida. Que legal. Tive que procurar ele, pedir pra ele um cartório que ele tinha. Então, assim, ter muita atenção aí à documentação pra não faltar nada mesmo. E a questão do Enem influencia nisso? Sim, faculdades em Portugal aceitam o Enem. Aí, gente, estudem pro Enem. O Enem é uma grande oportunidade para quem deseja estudar aqui em Portugal. Por ser um exame nacional, as faculdades portuguesas já reconhecem. Então, para direito, por exemplo, eles vão analisar as notas de redação, de português, de história. Então, eles já sabem quanto que vale, qual que é a média. Então, o processo com isso, a gente só manda a nota e a faculdade que faz o balanço. Tem algumas outras declarações que a gente preenche, mas isso tudo a faculdade manda no momento da inscrição. Tem que pagar uma taxa e depois é só aguardar a aprovação. A taxa é em real ou em euro? Em euro. Em euro. Então tem que transformar aí, né? Equivale para você conseguir pagar de real para euro. No caso que vocês estão aí no Brasil, correto? Correto. Ok, entendi. E outra pergunta que eu acredito que você ouve muito e é muito comum, que até já perguntaram para mim, é gratuito estudar nas universidades, nas faculdades públicas aqui em Portugal? Não. Eu estudo na Universidade do Porto, é uma universidade pública, mas ainda assim pagamos propina, que é a mensalidade. Ah tá, gente, propina que é igual mensalidade, tá bom? Por favor. Não é bem assim, a gente chega, né, eu vou pagar propina na faculdade. não dá certo. Mas sim, aqui a gente paga pelo ensino público. Por ser estudante brasileira, eu pago 3 vezes mais do que um aluno nacional. Infelizmente, na minha universidade eu não consigo concorrer a nenhuma bolsa, a nenhum prêmio, não consigo pelo Estatuto de Igualdade. Então, Nossa. Até o final do meu curso, eu vou pagar um valor mais caro que um aluno nacional. Então é uma coisa que tem que ficar atento, porque a gente acha que o Estatuto de Igualdade dá direitos de igualdade a nós brasileiros que moramos aqui, mas às vezes nem em todos os setores. Por exemplo, no setor estudantil, acabei de saber que não, né? Pelo menos na minha, não. A Universidade do Porto é uma rede, tem a faculdade de medicina, de direito, mas as regras mudam muito de faculdade para faculdade. Entendi. Então, às vezes, na de direito não consegue, mas na de engenharia, sim. Isso tudo tem que olhar dentro da secretaria. Entendi. Então, cada caso é um caso. Isso. A propina é anual, mas a gente pode dividir até 10 vezes. Nossa, Então, já já ajuda. Eu vou até compartilhar aqui com vocês a verdade, qual o valor de estudar em Portugal. Vamos lá, gente. Até essa eu quero saber. Vamos pros tambores. Não tem problema em falar, porque tá no site, você encontra tudo ali o que precisa. A faculdade de Direito é uma das mais em conta. Acho que por não ter, por exemplo, de medicina, não tem que ter uma sala, né? Assim, direito é só você sentar o professor ali, você já consegue Estudar. Eu pago 1.980 euros arredondando e posso dividir isso em 10 vezes. Não é barato. Isso que eu quero dizer pra vocês, não é barato. Mas, vale a pena? Vale a pena. No Brasil, eu estudava em uma universidade particular, mas eu tinha uma bolsa de 70% e Você ainda pagava só 30.
compensa ainda estudar aqui. Compensa mais, mesmo convertendo o real pro euro. Isso. Então, outra pergunta que me fazem, e eu acredito que também fazem para você como estudante, e que é muito interessante, quais as maiores dificuldades em relação aos estudos ou como estudante aqui em Portugal? São muitas as dificuldades. A gente é um país que fala a mesma língua, mas muda muita coisa. É completamente diferente o português. É português, mas não é o mesmo, né? Não. É o que eu falo sempre. Principalmente no direito, muda muitos termos, a lei é diferente, então eu tive um pouco de dificuldade nessa questão de língua. Entendi. Na primeira semana foi muito difícil também conseguir perceber o que os professores estavam falando. Gente, perceber que é entender. Já são tantos anos em É Portugal. em Portugal que a gente acaba confundindo, né? O nosso português do Brasil com o português de Portugal. A gente fala tudo, né? Tudo misturado. E Portugal também muda muito de região para região. Então eu tenho professores de Lisboa, tenho professores do Porto. Então assim, eu não esqueço a primeira aula que eu cheguei e sentei na sala. Eu fiquei assim, o que ele tá falando? Meu Deus, e agora? E agora? Eu até anotava o que eu conseguia ouvir para depois pesquisar ou ler em algum livro, porque eu tive mesmo dificuldade em conseguir perceber, mas assim, depois de uma semana de aula já estava tranquilo, é mais adaptação mesmo. Outra coisa que eu tive muita dificuldade no começo é que aqui a carga horária é muito maior que o Brasil. Sério? Aqui eu estudo de 9 da manhã às 18 da tarde. Gente, porque geralmente, mesmo em universidade pública no Brasil, direito é só um período, né? É, meio horário. Ou é vespertino, matutino ou noturno, não é nunca integral, que é o caso. Aqui não, eu tenho aulas de 9 às 18 de segunda a sexta. Claro que tem dia que a gente sai mais cedo, tem dia que eu tenho aula só até 4 horas, mas a carga horária aqui é muito maior que o Brasil. O ensino é muito mais teórico, então eu preciso ler muito mais, às vezes ler até opiniões diferentes, 3 opiniões diferentes, e que não era isso no Brasil. Entendo. E a questão do inglês? Porque aqui em Portugal a gente se fala muito inglês em muitos cursos. Por exemplo, cursos que eu fiz, a maioria era inglês, livros em inglês. No direito também tem essa questão ou não? Não. Todas as minhas aulas são em português. Acontece assim, às vezes uma matéria ou outra tem um artigo que é só em inglês. Entendi. Mas assim, eu ainda estou aprendendo, não tenho inglês muito bom, mas consigo acompanhar. Entendi. Não... Então é tranquilo. Isso. Outro ponto também que é muito diferente é os exames. Exames aqui é provas, viu, pessoal? Só pra deixar informado. É bom que a gente fala português do Brasil, Com português de Portugal e todo mundo aprende um pouquinho. No Brasil eu tinha um professor que ele dava a prova e ele colocava 3 linhas. Ele quer saber se sim, não e por quê. E pronto. Aqui não. Aqui as respostas nos exames são assim, de uma página pra mais. Meu Deus! Então eu tenho que às vezes falar o porquê sim, o porquê não, o porquê o talvez. Justificar tudo. Justificar tudo. Então assim, no começo, pra mim, pegar esse ritmo foi um pouco complicado. Porque Imagino. eu tava acostumada a ser direta. E aqui tem professor que nem aceita a pergunta menos de uma página. E no Brasil a gente tem trabalho, a gente tem um ponto extra, um trabalho de campo, e aqui não. Aqui eu tenho uma prova valendo 20. Então eu nem tenho outra opção, eu tenho que ser boa. Naquilo, ou você acerta a prova ou se não, tchau e benção. Meu Deus. Tem um recurso, mas é uma prova. Entendi. Aqui eu tenho aulas teóricas e aulas práticas. As matérias são divididas assim, Entendi. mas é só um exame. Então... Nada de trabalhinhos não, gente. Já Nada ficam de sabendo aí quando vim estudar em Portugal que vocês não vão ter trabalhinhos, tá? Você veio na aula e ganhou um ponto extra. Não. Você participou de uma apresentação. Não. Não vai rolar isso aqui não. Outra pergunta que eu acho que é bem decorrente também em relação aos estudos como um todo é quais as principais diferenças em relação à academia do Brasil, porque você já estudou no Brasil, como você disse, em relação a Portugal. São bem diferentes, são parecidas? Como que é essa questão? Eu que tive uma experiência no Brasil, consigo perceber de como é
tão diferente o ensino entre os dois países. Eu imagino. No Brasil, no primeiro período da faculdade, eu já estava fazendo um estágio. Nossa. Então, assim, era muito interessante ter ali aula teórica e a vida na prática mesmo, junto de um advogado. E aqui eu não tenho isso. Então, assim, no começo eu senti muito essa diferença. Entendi. Porque aqui eu tenho uma carga horária muito maior, então eu nem consigo trabalhar ou fazer um estágio. Mas a oportunidade que eu encontrei aqui em Portugal é realizar o estágio de verão. Ano passado, eu consegui fazer um estágio em uma associação portuguesa. Que legal, Bárbara. Foi uma experiência, assim, incrível. Eu imagino. Consegui ver na prática como funciona um pouco das coisas. Era época de Covid, então o estágio de um mês foi reduzido a uma semana. Mas já valeu a pena. Valeu muito a pena. A carga horária aqui é igual do Brasil, tipo 5 anos, lá é 5 anos direito, né? Aqui também é 5 anos, não. Aqui em Portugal é 4 anos o curso de Direito. E É quando... um ano a menos. Um ano a menos. Mas quando você forma, você é jurista. Aí você vai decidir, não, eu quero ser advogado, aí eu vou pra ordem, faço um ano e meio de aulas e começo a ser advogado estagiário. Depois presto o exame e recebo a carteirinha da ordem. Ou então, eu quero ser juíza e eu vou pro caminho de juiz. Magistrado seria no Brasil. Isso. Nossa, é totalmente diferente, né? Completamente diferente. Eu fico até assim, eu nem sei falar se é bom ou se é ruim, porque no Brasil eu quero ser juiz. Eu tenho que ter ali 5 anos como advogado. Então, às vezes, eu nem tenho interesse em uma área, mas eu preciso passar por ela para chegar onde eu quero. Juiz, no caso. E aqui não, aqui você forma e você pode ser o que você quiser, já vai seguir o seu caminho, então eu acho que isso é até mais interessante. Porque já direciona, né? Sim. Você não fica perdendo tempo em coisas que você não quer fazer, por exemplo. Né? Eu quero ser juiz, não quero advogar, então, mas eu tenho que advogar 5 anos para ser juiz. Você acaba perdendo. Claro que não, você ganha muita experiência profissional. Mas você perde tempo mesmo em dias naquilo que você não quer fazer. E aqui em Portugal, o direito também tem um leque de opções muito grande. Porque até o exército contrata jurista. Você pode trabalhar nas finanças, no serviço. No serviço público como um todo, no serviço particular. Tem um leque bem grande mesmo de opções. Câmara. Na Câmara. Câmara aqui é a mesma coisa que a Assembleia. Ou... Câmara Municipal, dependendo do contexto, né? Tá vendo? Vocês estão aprendendo muitas coisas nesse vídeo. Verdade. E a última pergunta, infelizmente, já está acabando. Mas eu acho que é de suma importância você informar sobre essa pergunta, que é: você sente que já passou ou já passou por algum tipo de preconceito, xenofobia, por ser brasileiro na universidade? Que pergunta polêmica. Eu acho que não poderia não ter essa pergunta, né? É muito polêmica, muito pesada, mas eu acho que é de suma importância pra gente alertar, como todos os estudantes que serão estudantes portugueses futuramente, né? Verdade. Quando eu ainda estava no Brasil, pesquisei muitas coisas e escutava, português é frio, é um pouco mais distante. E eu cheguei aqui e tive assim uma surpresa. Foi totalmente diferente do que eu imaginava. Surpresa boa ou ruim? Muito boa! Tá bom. Fui muito bem recebida pelos colegas portugueses. Nossa, que bom. Não tive nenhum problema. Claro que infelizmente ainda existe preconceito, principalmente com a mulher brasileira. Exato. Mas isso não vem dos meus colegas de faculdade. Que bom. Às vezes eu recebo mensagem nas redes sociais do tipo, brasileiro, roubou uma vaga. Volta pra sua terra, mas assim, é 1 em 1 milhão. Então, sempre tem aqueles idiotas, desculpa o termo, mas é isso mesmo. Mas infelizmente, todo lugar tem, da mesma forma que tem português preconceituoso, tem brasileiro preconceituoso. Exato. Então, assim, todo lugar que você for, você vai encontrar pessoas assim. Na faculdade, nunca tive problema assim. Pelo menos nunca ouvi, ninguém nunca me tratou diferente por ser brasileira. Uma única coisa que eu fiquei muito chateada foi um debate que a professora chegou, tirou uns pontinhos porque eu falei brasileiro. Então, assim, foi a única situação que eu,
vivi ali no E se ambiente. sentiu constrangida em relação a isso? Fiquei. Ela não falou na frente de todo mundo. Ela me chamou no cantinho e falou: Bárbara, olha, você tá perdendo ponto porque você falou brasileiro. E eu até fiquei assim, né? Mas, professora. Sou brasileira. Até procurei saber, porque realmente tem expressões que pra gente do Brasil é tranquilo e aqui tem um sentido muito mais pesado. Exato. E eu acredito assim, eu tenho que adaptar Portugal, não Portugal que vai adaptar Porque a Bárbara. uma opção vir pra cá, né? Sim. Você não foi obrigada a vir, você decidiu vir. É verdade. E eu acredito muito isso. Mas assim, na apresentação, até depois olhei o que se eu tinha falado alguma coisa de errado, que realmente merecia ter perdido os pontos, mas não aconteceu nada demais, não falei nada pesado, nada de que não era do assunto, mas perdi uns pontinhos ali por ter falado brasileiro. Mas foi a única experiência, nunca nenhum colega me tratou diferente, nunca tive nenhum problema, fui muito bem recebida pelos portugueses. Até tenho mais amigos portugueses, assim, até fora da universidade, do que brasileiros. Então, assim, Portugal é uma terra muito linda, com pessoas muito maravilhosas. Verdade. Sou muito grata de ter essa oportunidade de morar em um país tão lindo, que agora é minha casa. Nossa! Não é? A gente pode falar, Portugal agora é a nossa casa. Nossa casa. Mas é isso, assim, é minoria. Teve alguma idiotice. Infelizmente, a gente vai encontrar esse tipo de xenofobia, preconceito em todo lugar do mundo, como você falou. A gente encontrava no Brasil, quando morava lá e somos brasileiros. Aqui, infelizmente, não seria diferente. Eu vou fazer uma palavra. Então, eu vou falar uma palavra pra você e você vai me dizer o que vir na sua cabeça com uma palavra também. Tá bom? Direito. Paixão. Uma cor. Uma cor azul. Portugal. Casa. Comida. Pão de queijo. Isso é muito brasileiro, né? Mineiro, né? E família. Tudo. Vou até abrir aqui um parênteses, porque eu moro aqui com os meus pais e a minha irmã, e eles embarcaram, né, nesse sonho. O principal motivo de termos vindo para Portugal foi os meus estudos. Então, assim, meu pai e minha mãe largaram tudo lá para viver o meu sonho. A gente muda, né, de país e é mesmo recomeçar do zero. Do zero. As pessoas não entendem isso, mas é do zero. É do zero mesmo em um país, que a cultura é diferente, o Comida clima é diferente, o clima é diferente, tudo é diferente. E eu, assim, no ambiente ali jovem, às vezes é até mais fácil, né? Meu pai e minha mãe deixou pai, mãe, família, emprego, casa própria, carro, pra começarmos do zero juntos. Então, sou muito grata também a eles de terem embarcado nesses sonhos, de fazer dos meus sonhos os sonhos deles. O bom é que a sua irmã também já vai aproveitar, porque ela vai estudar aqui em Portugal, né? É verdade, tá vendo? A Tandara já pode estar fazendo um vídeo agora com a minha irmã. Vamos colocar na pauta. No Portugal. Mas é isso, gostaria de agradecer você também. Obrigada. A oportunidade. Fiquei muito feliz de dividir aqui com vocês um pouco da minha experiência. E onde a gente te encontra, Bárbara? Me diz aí as suas redes sociais, o seu canal do YouTube, que eu sei que você também tem. Eu vou deixar também aqui no box de informação todos os dados da Bárbara para vocês encontrar, mas eu quero que você diga onde a gente se encontra por aqui. Tem o Instagram, Bamarques, com 3 As. Compartilho ali o dia a dia da vida de estudante, coisas da faculdade. Tem um canal no YouTube, mas por causa das aulas, tô muito apertada, tá um pouco parado, mas tem muito conteúdo legal também, que é Bárbara Marques. Então você já sabe onde encontrar a Bárbara, gente. Então corre lá no canal dela, corre lá no Instagram dela também, que é muito legal o Instagram da Bárbara, tá bom? Curte a Tandara também, porque eu tô por dentro, assim, olha, de todas as dicas de pele, de beleza, adoro acompanhar os looks. Bárbara, muito obrigada mesmo. E esse foi o Papo.com, hoje com a Bárbara Marques, que é estudante de Direito aqui em Portugal. Até o próximo vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Deixa aquele super like, compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que deseja vir estudar aqui em Portugal. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!